galerinha, chegando aqui para nossa revisão. O tempo corre, passa muito rápido, veloz. Galera, então nós estávamos falando na aula 10.1, né, sobre o processo de especiação. E aí, nós vimos aí a especiação parapátrica, peripátrica, simpátrica, alopátrica, não foi? Já calma que a gente vai rever aqui. Só estou te ambientando. E aí a gente falou também sobre os isolamentos. Então joga na tela, nosso diretor, por favor, o resuminho que nós colocamos aqui para ajudar esses nossos caríssimos, excelentíssimos alunos da mediação tecnológica. Gente, então quando a gente fala de especiação, nós temos que lembrar que, para que ocorra essa especiação, precisa ter um isolamento. Esse isolamento não precisa ser somente o geográfico, tá bom? Esse isolamento pode ser no próprio ambiente por um fator, um recurso, disponibilidade de recurso ou ausência da disponibilidade de um recurso nesse ambiente, que vai fazer com que esse organismo se disperse, migre, enfim, tá bom? Então vamos lá. Nos tipos de especiação, nós falamos sobre a alopátrica e a peripátrica, tá bom? Ah, professor, e os outros? Te acalma. A alopátrica é o quê? É uma separação geográfica. Lembram que quando a gente mostrou lá para vocês a do caranguejo, que a gente viu que ficou um número muito reduzido? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Tchucu, 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 rapidinho. Tchucu, 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 tchucu. Cadê ele? Cadê ele? Não é aqui, não. Professora, mostra logo. Aí, ó. Esse é um tipo de especiação peripátrica. Um fluxo gênico ficou totalmente reduzido nesses indivíduos aqui que estavam vamos dizer, na ilha, né? Sofre uma redução brusca aí nessa quantidade. É uma especiação alopátrica do tipo peripátrica, tá bom? Na especiação paripátrica, a gente viu ali aquele exemplo das gramíneas que elas estavam no mesmo ambiente, mas elas começaram a se adaptar a ambientes distintos, na mesma área, mas em ambientes distintos. Aí a gente mostrou lá a gramínea adaptada ao local que estava poluído ou, né, danificado quimicamente e o outro que estava tranquilo. Então elas foram se adaptando e ocorreu esse processo de especiação. Aí nós vimos também a especiação simpátrica, né? Na especiação simpátrica, a gente tem todo um processo aqui, deixa eu mostrar para vocês. A gente tem aquele processo todinho, né, que vai envolver aí não mais barreiras geográficas, não adaptação aos recursos disponíveis no ambiente, assim, distintamente do ambiente, relacionado ao ambiente, mas pode ser outros fatores, como, por exemplo, aqui, o alimentar, tá? Eles estão no mesmo local mesmo, mas eles têm preferências distintas. Isso é um processo de especiação que a gente chama de simpátrico, tá bom? E agora o bicho não quer ir. Parou, foi tudo. Vamos lá. Foi. Aí a gente falou também sobre os mecanismos de isolamento, tá? No mecanismo de isolamento, a gente falou sobre o isolamento reprodutivo, que tem a ver com o geográfico, né? Que são consideradas barreiras extrínsecas. Quando ocorre isolamento geográfico, isso não é o suficiente, precisa haver um isolamento também reprodutivo, tá bom? E aí, esse isolamento reprodutivo, a partir dessa separação geográfica, também pode acontecer a nível biológico. E aí a gente viu que existem vários mecanismos, né? Tanto de isolamento antes do acasalamento, ou pré-acasalamento, quanto também aqueles isolamentos de pós-acasalamento. Nos pré-acasalamentos, a gente tem lá o temporal, o ambiental, ou seja, os indivíduos estão no mesmo ambiente, vamos lá, na mesma árvore, como alguns insetos. Tem uma árvore, mas dessa árvore usa gafanhoto, usa formiga, usa percevejo. Então, eles estão em estratos diferentes e podem também, se for um animal maior, como primatas, ou roedores, podem ocupar essa mesma árvore, esse mesmo ambiente, mas em horários distintos, tá bom? E aí, nos pós-acasalamento, você vai ter indivíduos que não vão estar no mesmo período sexual, por isso eles vão estar ali juntos, mas como não estão no mesmo período de cio, vamos dizer assim, não vão procurar-se para acasalar. Ou
mesmo que eles se juntem, acasalhem, formem o zigoto não vinga, ou passa um tempo, desenvolve o indivíduo, mas não chega na maturidade, ou pode acontecer que esses indivíduos, eles gerem um indivíduo fértil, mas os descendentes desse indivíduo são inférteis. Tá bom, galera? Cá pra mim, ó. Chegamos então aqui, agora eu te dou um tempinho para você fazer, olhar o seu material, né, as atividades, e já a gente vem para juntinho resolver todas elas. Beijo! Meu povo lindo, suaram um pouquinho? Que nada, professora. Tranquilo, apesar de muita informação, né? Quando a gente para pensar, eu fazia muito isso, né? Quando estudante, e ainda faço. Quando eu vejo conceitos novos, eu tento me familiarizar ou me apegar a um determinado exemplo ou ao nome daquele conceito. O que significa aquele conceito? E aí fica fácil eu tentar desmembrar e diferenciar ele dentre tantas informações que a gente vê, né? Então vamos conhecer a nossa primeira questão das nossas atividades selecionadas para a aula de hoje. Joga lá no quadro do nosso diretor, tirando então as nossas dúvidas. Questão de número 1. Olha lá. Deixa eu pagar esse risco aqui. Tá de gaiato aí, né? Mas rapaz, tô dizendo, vou usar azulzinho. Vocês gostam de azul? Eu gosto. Ó, em uma determinada localidade, uma barreira geográfica provoca o isolamento da população de uma espécie. As populações agora isoladas, assim permanecem por milhares de anos. Professora, passou muito tempo dessa separação, né? Desse isolamento, ok. Tornando-se morfologicamente distintas. Que tipo de especiação pode ter ocorrido? Aqui já tá, eu acho que você não teve dúvida para responder essa, né, gente? Então vamos lá as alternativas. Olha lá, deixa eu colocar todas elas aqui. Então você tem a mesopátrica. Professora, a senhora falou de 5 ali, mas eu não lembro de a senhora ter falado dessa mesopátrica. Será que ela tem? Será que você estava atento à aula? B, simpátrica. Professor, eu lembro bem dessa simpatia aí. C, parapátrica. Olha como é que eu lembro que eu falei para vocês o negócio do nome? Simpátrica, né? Tá ali, ó, junto, unido. Mas alguma coisa acontece para que aconteça esse isolamento. Parapátrica, já, tipo, ramifica um pouco, separa um pouco, diverge um pouco. Peripátrica, o negócio parece que é pequeno, mais isolado, mais restrito. E aí nós temos a alopátrica, tá bom? Então, qual é dessas aqui, com exceção de, gente, mesopátrica a gente não falou, isso aqui foi só uma pegadinha, né? Então a gente tem essas 4 aqui embaixo, tá bom? Simpátrica, parapátrica, peripátrica e alopátrica. Qual delas está relacionada com essa barreira geográfica desse isolamento dentro dessas populações que agora, né, passaram por milhares de anos, elas se tornaram geneticamente distintas? As chaves são alopátrica, simpátrica, parapátrica. Dentre elas, nós temos o quê? A alopatria, né? Letra E. Alternativa, gabarito, letra E. Alopatria. Ou seja, eles vão estar separados por uma cordilheira, por um cânion, por a formação de um rio, montanha, sei lá o que foi que aconteceu. Mas essa distância vai acontecer e por um processo longo, aqui fala milhares de anos, elas acabam se tornando totalmente diferentes. Professora, foi só essa barreira geográfica que fez com que elas se tornassem totalmente diferentes? Claro que não. Gente, você acha que durante tanto tempo não ia acontecer nada na vida dessas pessoas? Pensa aí para você. Pensa aí com você. Faz tempo que você não vê um amigo seu, você cresceu junto, e agora você está aí mais de 10 anos, 11 anos sem ver o seu amigo. Se você rever o seu amigo, ele vai estar igual? Claro que não. Não vai estar igual.
Se ele não mudou muito o comportamento, mas ele vai mudar fisicamente, porque a gente envelhece, né? Passa o tempo, as coisas acontecem. Também aconteceram com esses grupos. Então, houve um isolamento, aí mutações aconteceram, adaptações, seleções, e aí a especiação, no caso a alopátrica, tá bom? Questão de número 2, vamos lá. O nome efeito gargalo origina-se do fato de que pequenas partes da população resistem a uma determinada pressão do meio. Seria como uma garrafa cheia de bolinhas, em que apenas algumas vão passar pelo gargalo e outras não, tá? Lembram que a gente estava falando sobre esse processo em que drasticamente essas populações elas se reduzem, o fluxo gênico dela ela vai ficar, vamos dizer, geneticamente com uma diversidade genética muito baixa, seus alelos muito baixos. O que isso pode acontecer? Algumas espécies, esse efeito, alguns genes deletérios vão começar a aparecer com maior frequência, onde eles não conseguiriam aparecer numa população grande. Olha como é que é interessante a gente estudar genética populacional, né? Porque aí a gente consegue analisar e ver como que isso é importante dentro da biologia. O ambiente é importante. O tempo, claro, é essencial. O tempo que vai falar e vai ditar as regras aí. Só que, naturalmente, quando vem o homem, quando entra um homem na parada, o negócio pode ser brutal, né? Da noite pro dia o negócio aconteceu. E aí, ferrou. O que vai acontecer? A biologia desse animal, que envolve a genética e tudo, vai fazer com que ele se torne adaptado a essas mudanças. Só que indivíduos não vão conseguir passar. Não vão conseguir passar. Por isso que a gente chama de efeito gargalo. O efeito gargalo ocorre no tipo de especiação denominado mesopátrico. Olha lá aparecendo de novo. Simpátrico. Parapátrica. Peripátrica. Ou é a especiação alopátrica? Qual é aquela que vai reduzir o número de indivíduos assim tão bruscamente, hein, galera? Tão bruscamente, tão repentinamente, fazendo com que esses genes deletérios acabem florescendo aí. Olha lá, peripatria. Lembra sempre do peripátrico, pequeno. Ele lembra, não esqueça que ele é uma ramificação da alopatria, tá? Só que ele vai reduzir a quantidade de indivíduos, diminui, porque é um efeito brutal, brusco, e aí o fluxo gênico chega a níveis baixíssimos e fazendo com que esses indivíduos, os genes deletérios, genes que vão trazer alterações morfológicas, vai haver uma impossibilidade desses indivíduos sobreviverem, já geneticamente, porque o ambiente já ditou uma regra, agora geneticamente eles também vão ditar. Só que vai acontecer, professor, de alguns indivíduos sobreviverem? Sim, acontece. Eles vão conseguir suportar a pressão do meio, tá bom? Vamos lá, então, continuando aqui, questão de número 3. Olha lá, galera. Os membros de uma espécie continuam a viver lado a lado, mas separados em espécies diferentes, tá? A redução do fluxo gênico ocorre não devido às barreiras geográficas, mas a outros fatores, como, exemplo, um tipo de alimentação. O texto vai relatar o tipo de especiação que nós chamamos de quê? Alopátrica, simpátrica, parapátrica, mesopátrica ou peripátrica, hein, galera? Eu vou marcar aqui pra gente mostrar pra vocês lá o tipo, né? Olha lá, ó, gabarito letra B, simpátrica. Vamos lá no simpátrica novamente? Vamos lá? Professor, eu quero ir lá. Meu Deus, sai daí. Tem hora que esse bicho ajuda, tem hora que não ajuda. Vamos lá, gente. Nessa especiação simpátrica. Professor, eu não estava lembrando muito, eu fiquei confusa ali, mas olha só. Aqui vai ocorrer uma redução do fluxo gênico, né?
mas isso não tem nada a ver com espaço ou barreiras geológicas, né? Vai acontecer porque esses indivíduos, os membros dessas espécies, sofreram uma adaptação, né? Eles passaram por uma adaptação que vai distingui-los dos demais indivíduos daquele grupo que ele pertencia. Há uma preferência, uma seletividade, vamos dizer assim, dentro daqueles indivíduos. E aí fará com que eles, mesmo estando aqui inseridos, numa floresta, vamos dizer assim, ou um local de produção de macieira, de maçãs aqui, você tenha genes que fazem com que essa mosquinha, vou colocar como mosquinha A, e essa mosquinha aqui eu vou colocar como B, faça com que ele sinta o cheiro, e esse cheiro dessa maçã de coloração esverdeada tenha uma diferença para ele, e ele vai para onde? Vai se alimentar ali da maçã verde. A espéciezinha, né, os indivíduos B, que eu estou sinalizando como B, porque depois eles vão formar uma espécie A e uma espécie B, mas aqui ainda estão em processo, eles gostam, sentem o cheiro, é agradável para eles, né? Aí vamos dizer que seja, digestivamente falando, seja mais interessante para um do que para outro esse tipo de maçã, ou verde ou vermelha. Estou dizendo que isso realmente aconteça, mas eu estou colocando como exemplo aqui. Então, eles vão, se eu começar a ofertar um determinado, como a pesquisadora, né, colocou aqui, ó, ela pegou a populaçãozinha e aí separou em caixinhas, né, para uma ela alimentou a base de maltose e a outra para a base de amido. O que aconteceu? Deixou um tempo, se reproduziram, geraram descendentes, se reproduziram, deixaram descendentes, se reproduziram, deixaram descendentes. Aí, de repente, ela disse assim, beleza, elas já estão adaptadas, acostumadas, todos os seus descendentes, primeira, segunda, terceira geração, já estão adaptados ao tipo de maltose e a outra ao tipo de amido. Vou juntar, vou abrir a caixinha e vou deixar elas aí voando tranquilamente. O que aconteceu? As espécies que se alimentavam de maltose, elas foram sentiram o feromônio da mesma espécie que estava alimentada com a maltose. E as que estavam se alimentando de amido também se uniram com aqueles indivíduos que também tinham a mesma preferência alimentar. Tá? Então, eles estavam separados. Mesmo juntos, houve uma separação do tipo de simpatria, tá? Não tem nada a ver com a separação geográfica, tem a ver com os recursos que eles estavam oferecendo. Tudo bem? Então, vamos para cá aqui. Eu tô nessa? Não, tô na outra. Aqui, né? Que é a simpatria que a gente estava falando. Beleza? Questão de número 4, galera. Este mecanismo é particularmente importante em artrópodes, com genitálias rígidas e exoesqueleto, mas também existe em gastrópodes, anelídeos e hermafroditas. A descrição refere-se a um dos mecanismos isoladores pré-acasalamento, presta atenção, pré-acasalamento, sendo, portanto, a alternativa ali, ó, ecológico, gamético, comportamental, mecânico ou temporal. Galera, qual desses mecanismos vai separar ou isolar... Eita, pega. Vai isolar esse indivíduo. Já apareceu ali o gabarito, né? A gente sabe que é o mecânico, mas eu ia falar... Meu Deus, o bicho foi doido, foi. Mecanismos isoladores pré. Por que a gente chama de mecanismo, que a gente já apareceu o gabarito ali, mecânico? Porque eles se tornam... há uma incompatibilidade das genitálias. Eles não conseguem copular mesmo que eles se aproximem, tá?
E aí, nós temos, por último, existe fecundação, mas a incompatibilidade genética impede o desenvolvimento normal do embrião. Processo muito comum em peixes com fecundação externa, pois facilmente esses gametas podem se misturar. A descrição refere-se ao mecanismo de isoladores pós-acasalamento. Agora você vai marcar a alternativa pós, tá? Então, a gente tem ali, ó, inviabilidade dos híbridos. Estou correndo por causa do tempo que já está acabando. Inviabilidade dos híbridos, tá certo? Eles vão se encontrar, vocês vão formar o zigoto, mas eles não vingam, tá bom? E aí, por último, na borda norte e da borda sul do Grand Canyon, habitam duas populações de esquilos com diferenças morfológicas marcantes que, em condições naturais, sem as barreiras geográficas, não são capazes de se intercruzarem. As duas constituem populações. As duas populações constituem, vamos lá, as alternativas, espécies diferentes, devido principalmente a isolamento, né, reprodutivo. Tá aqui, isolamento reprodutivo. Gabarito. Galera, finalizamos mais uma aula aqui e a gente volta então depois para a nossa próxima aula. Beijo no coração. Tchau, tchau.